agora eu converso com a doutora Carolina Calafiore, também de Campinas. Olha, Campinas está em peso hoje em saúde de você. Sinal que tem bons especialistas em Campinas também, tá vendo? São Paulo, em todo o Brasil, especialistas em participar de saúde de você. Doutora, hoje nós vamos falar sobre a morte súbita do lactente. Isso. Então explica para quem está em casa o que é a morte súbita do lactente. Sim. Esse tema, né, Duda, o próprio nome, morte súbita, é bem impactante, mas é extremamente necessário ser falado para a gente ver quais são as medidas que a gente pode tomar para prevenir que isso aconteça. O que é a morte súbita do lactente? Como o próprio nome diz, é a morte súbita, inesperada, de uma criança menor de 1 ano, que acontece durante o sono, tá? E de uma forma não explicada. Durante o sono? É durante o sono, tá? Geralmente, essa criança, a literatura, as evidências científicas mostram que essas crianças sofreram algum grau de hipóxia, de asfixia, né? Então, por isso que a gente sempre fala, eu vou falar mais pra frente das medidas de prevenção. Isso acontece muito quando o berço da criança tem aquele monte de coisa, né? Bichinho, protetor. Travesseiros dos lados. O ideal é o berço clean, que a gente fala, é o berço sem nada. Até com aquelas frestinhas ali liberadas para Exatamente isso, tá? Sem protetor, sem muita coberta, sem travesseiros. Os travesseiros não são indicados até 6 meses de vida, tá? Dorme sem travesseirinho? Sem travesseiro. A superfície, o colchão que o neném fica, evitar ao máximo aqueles colchões fofos, né? Que a criança pode... O que a gente tem que pensar, Duda? O bebê, nos primeiros meses de vida, ele não sustenta a cabeça. A musculatura da cabecinha dele é mole, né? E os reflexos também são muito prejudicados ainda. O bebê ainda é tudo muito imaturo. Sim. Então, pensa comigo, cai uma coisa na cara do bebê. Um ursinho que estava ali do lado dele. Ele não sabe tirar, né? Ele não tem a sustentação no pescoço para sair daquilo e nem o reflexo, né? Por isso que acontece durante o sono do bebê. E então, as causas de uma morte súbita lactente são essas? Então, na verdade, as causas, né, o mecanismo fisiopatológico ainda não são bem estabelecidos, né? Isso é importante a gente falar aqui para o pessoal de casa. O que acontece? Existem muitas teorias. Que o bebê tem alguma predisposição genética para aquilo, uma imaturidade do tronco cerebral. Eu tenho uma dúvida. Pode uma falar. Criança que está num berço clean, não tem nada desses acessórios, tá tudo certinho, ela tem morte súbita do lactente? Pode ter morte súbita do lactente. Ah, então olha só, por isso que é importante a gente tirar dúvidas, porque, como a doutora falou, tem fatores externos que às vezes, se você não conhecer, você pode colocar ali e acabar causando isso na criança, mas os pais que têm todo o cuidado, a criança também pode sofrer com a morte súbita lactente. E aí, doutora? É porque assim, não existe só o berço clean que protege o bebê, existem outros fatores, né? O principal fator que eu ia te falar é o seguinte, a gente sabe hoje o quê? Que existem fatores que protegem o neném contra a morte súbita e fatores que são de risco. Esse berço todo cheio de coisa é um exemplo. Isso, é um dos fatores de risco. Qual que é o outro fator de risco? Você colocar o neném de barriga para baixo. É errado, tá? A posição certa para o bebê dormir é barriga para cima. Sempre. Não é de lado, não é de barriga para baixo. Ah, é? É barriga para cima. Lado. Esse é o principal fator protetor, tá? Barriguinha sempre para cima. Quer dizer, são coisas tão simples, tão simples, né? Por isso que a gente tem que levar essas informações para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Para evitar que isso aconteça. E os fatores, os fatores protetores? O que pode ajudar? A amamentação, tá? O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Tá? Evitar pais tabagistas, quem fuma, por favor, não fumar na presença do bebê, não fumar dentro de casa. Já foi comprovado cientificamente que o tabagismo ele é um fator de morte súbita, tá? Que crianças que convivem com adultos que fumam têm mais chance de ter a morte súbita. Outra coisa, sempre a gente costuma falar para os pais o seguinte, né? Mamou, não vai colocar direto o neném para deitar. Tá? Tem um tempo. Ele tem que ter aquele tempinho de uns 20 minutos para digerir esse leite, que é outra causa, a asfixia por aspiração de leite, tá? Mesmo que a criança tenha gorfado, que fala, em 5 minutinhos, isso, a gorfadinha, pode acontecer depois? Pode. Dá esses 20 a 40 minutinhos justamente para o corpinho da criança digerir aquele leite. E não ter, o que acontece? O neném, ele tem um refluxo que é fisiológico, que é normal dele. Né? Essa gorfadinha, ela é normal do bebê. Sim. Ele mama, por quê? O que acontece? Entre o esôfago e o estômago, existe um músculo que se chama esfíncter.
esse músculo no bebê, ele não está muito bem desenvolvido. Então, na hora que o estômago enche de leite, ele não consegue fechar completamente, o leite volta. Sim. Qual que é o risco se o neném estiver deitado? Ele broncoaspirar. E os pais, doutora, quando vão para a primeira consulta, tem toda essa orientação? Tem. Inclusive, eu gosto muito quando a gestante vai na consulta pediátrica, a gente conversa sobre tudo isso, conversa sobre banho do bebê, outros assuntos, vacina, tudo é conversado na consulta pré-natal, né? Para quando esse bebê chegar, a mãe não ser... Tá totalmente despreparada, Despreparada, né? Então ela já sabe. Como você falou, são medidas tão simples, né? O bebê dormir de barriguinha para cima. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, ai, mas tá muito frio, eu não posso pôr uma cobertinha no meu filho? Pode, prefira sempre mais camadas de roupa do que encher de coberta. Sim. Se for colocar a coberta, sempre abaixo da linha da axila, os braços do bebê têm que ficar livres, tá? E prender bem nas laterais do berço. Nossa, então aquele negócio de fazer pacotinho e pôr no berço. Ele não é muito indicado, o pacotinho. Olha isso, gente. Nossa, aqui tá realmente, a doutora veio dar uma aula hoje, porque você vê tantas crianças enroladas em pacotinho, sim. né? Tem até o formatinho, e não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é essa coberta abaixo da axila e presa nas laterais do berço, tá? E sempre preferir mais camadas de roupa ao invés de encher a criança de cobertor, tá? Quantas dicas importantes, doutora. E essa fase do lactente, esses riscos, vão até que idade? Duda, a morte súbita do lactente acontece principalmente abaixo de 1 ano e o predomínio é dos 2 aos 4 meses. A gente falou sobre a sustentação do pescocinho do neném. Sim. Muito pela imaturidade do sistema neurológico do bebê, está muito relacionado. Quanto mais pequenininho o bebê, né, mais frágil ele é. Não é. As pessoas às vezes falam, é frescura. Não é frescura não, gente, é cuidado. Não, e na verdade o bebê, 2 meses, é zero mobilidade, é zero tudo. O bebê, ele, se você deixar ele parado numa posição, ele vai ficar. Ele vai ficar. Então, esse cuidado realmente é importante. Doutora, obrigada. Eu que agradeço, Você deu um show Duda. no Papo em Dia. Imagina, você que deu. adorou. Eu Que vejo bom. suas redes sociais. Fiquei muito feliz. Eu também fiquei muito feliz e fico feliz de ter você aqui no Saúde, você trazendo Eu que informações fico, importantes Duda. no Papo de Criança.